Então, o sumo sacerdote interrogou a Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Declarou-lhes Jesus: Eu tenho falado francamente ao mundo. Ensinei continuamente tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada disse em oculto. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que lhes falei. Bem sabem eles o que eu disse. João 18, versículo 19 ao 21. Entre os fariseus, a alegria foi grande. Parece que eles próprios não estavam acreditando terem Jesus em suas próprias mãos, em seu próprio palácio. De fato, depois de tantas tentativas mal sucedidas, especialmente daquela uma na qual eles queriam apedrejá-lo, Jesus, porém, tornou-se invisível e passou no meio deles. Está registrado lá em João 8,59. Agora, Jesus estava preso no palácio. Às pressas, convocaram o Sinédrio, constituído de 72 pessoas das mais sábias e veneradas em Jerusalém. Quanto alvoroço nesta hora da noite! Eles queriam resolver tudo durante a noite até a madrugada, a fim de não alvoroçar o povo. Deus, porém, tinha outros planos. Enquanto o Sinédrio era reunido, Jesus foi levado e entregue a Anás, que havia ocupado o cargo de sumo sacerdote antes de Caifás. Agora estava aposentado. Anás deveria interrogar a Jesus para ver se pudesse encontrar um motivo para o condenarem. Anás interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Se pudessem acusá-lo de doutrina falsa, teriam um motivo justo para o matar, pois falsos profetas deveriam ser punidos com a morte. Anás interroga Jesus acerca dos seus discípulos, para poderem acusá-lo diante dos romanos de rebelião, a fim de ser também por eles condenado à morte. Jesus respondeu: Eu tenho falado francamente ao mundo. Ensinei continuamente no templo e nas sinagogas e nas ruas, e nada disse em oculto. Pergunta aos que me ouviram. Eles sabem o que eu disse. Por que me interrogas? Os fariseus e também Anás conheciam muito bem o ensino de Jesus. Eles o ouviram muitas vezes. Tantas vezes tentaram surpreendê-lo em alguma afirmação, mas não conseguiram nada. Eles sabiam muito bem que Jesus não era um falso profeta. Além disso, era dever deles ter primeiro a acusação e as provas. Só então poderiam prender alguém. A situação se tornava cada vez mais embaraçosa. Na medida em que o interrogavam, a inocência e a santidade de Jesus brilhava mais e mais. Um guarda percebeu isso e deu uma bofetada em Jesus. Jesus lhe disse: Por que me feres? Se falei mal, dá testemunho do mal. Mas se falei bem, por que me feres? Então eles o levaram para a presença do sumo sacerdote Caifás e o Sinédrio. Este era o poder das trevas. O apóstolo João afirma: Os homens amaram mais as trevas do que a luz. João 3,19. Sim, Anás e os principais sacerdotes conheciam os ensinamentos de Jesus. Eles que deveriam zelar pela retidão da palavra de Deus e do ensino dessa palavra, e bem como preparar o povo para receberem Jesus. Mas eles se afastaram de Deus, se afastaram da palavra do Senhor. Eles sabiam disso. Por isso odiaram Jesus, porque ele tirou deles, dos sacerdotes, fariseus e escribas, a máscara da hipocrisia, e o fez em público, no templo, na escola, onde quer que ensinava, e dizia: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, por que fechais o reino dos céus diante dos homens?
pois vós não entrais, nem deixai entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e para o justificar fazeis longas orações. Por isso sofrerei juízo muito mais severo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filho do inferno, 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, guias cegos, que dizeis: quem jurar pelo santuário, isso é nada. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é o maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis: quem jurar no altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está sentado. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dai o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também do seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Palavras de Jesus em Mateus 23, 13 ao 27. Eis a razão porque os fariseus odiaram Jesus, porque ele lhes disse a verdade. Então tentaram acusá-lo de falsa doutrina, de agitador, de perturbador da paz, coisas que continuam fazendo até hoje, pois os discípulos não estão acima de seu mestre. Importa que confessemos a verdade e, acima de tudo, destemidamente. Demos, pois, o testemunho de Jesus o Redentor, dominando assim o punho do feroz perseguidor. Que se pregue alegremente a palavra de Jesus, pois o seu amor clemente traz aos homens clara luz.